Missão, no Antigo Testamento, refere-se a uma ordem recebida de Deus para levar sua mensagem a uma pessoa ou a uma nação. Já no Novo Testamento, missão refere-se à tarefa que Deus delegou a Jesus Cristo, que por sua vez incumbiu aos seus discípulos. Mas hoje existe uma confusão generalizada no meio dos cristãos a respeito do que é missão. Assim, como antigamente, hoje tudo se convencionou chamar de missão. Ora, se tudo é missão, nada é missão, diz Stephen New. A arte de fazer missões. Este é o assunto de hoje do nosso programa Homem de Verdade. E que, para que tudo isso aconteça, nós estamos aqui com uma equipe maravilhosa e abençoada. Aqui à minha direita, pastor Rondon. Rondon Mendanha, ele foi um missionário que foi para a África e durante 6 anos realmente levou a Catedral da Família para aquela nação ali e hoje é uma bênção. Temos ao seu lado o missionário Timóteo Julai, homem de Deus que está sendo percussor do pastor Mendanha, né? Está dando continuidade ao trabalho do pastor Rondon ali em Moçambique. E também à minha esquerda aqui, nosso professor, pastor Carlos Vilela, e também ao seu lado, nosso evangelista, doutor Marcos Dutra. É um prazer recebê-los esse dia de hoje para nós falarmos de uma tarefa tão linda e abençoada que é missões. Porque isto é um mandamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Foi uma determinação que Jesus deixou aqui para os seus discípulos. E nós estamos inseridos debaixo dessa bênção. E aí, doutor pastor Carlos? Eu queria abrir até com um pensamento de um escritor que diz que, chamado Alexandre Duff, que ele diz assim: a igreja que deixa de ser evangelística, logo, logo ela vai deixar de se tornar evangélica. Ou seja, né, o que Deus tem como prioridade, como missão, se a gente negligenciar daquilo que a gente está fazendo aqui na Terra, porque é uma responsabilidade grande ser missionário. É muito mais fácil você ficar quieto. Então, a igreja, por que a igreja, a catedral, por exemplo, é abençoada, na minha visão? É porque nós temos esse projeto de abençoar as nações, de estar indo, não só de palavra, mas fazendo isso mesmo. Então, eu acredito e concordo com esse pensamento do Alexandre Duff, que realmente a igreja pode se tornar uma igreja morta, a partir do momento que ela se preocupa com tantas áreas na vida, com salvação, prosperidade, com família, com tantas áreas. Mas eu creio que a igreja que esquece, deixa em segundo plano a arte de fazer a missão, de levar a palavra, seja ela transcontinental, seja ela transestadual, transcultural, tudo que ela fizer, mas se ela deixar de levar isso como prioridade, fatalmente ela vai morrer, vai se tornar simplesmente alguém que vai estar propagando uma mensagem que ninguém vai estar ouvindo. Pastor Rondon Antônio Mendanha. Vou dar um testemunho aqui. Pastor Rondon, em agosto de 2009, Deus nos levou para Moçambique. E lá ele se apaixonou pelos nossos irmãos moçambicanos e ficou ali por 6 anos. Valeu a pena, pastor Rondon? Pastor, é uma coisa muito interessante, né? Que esse projeto de missões, conforme o pastor Carlos falou, e isso nasceu no coração de Deus e Deus transfere isso para o coração dos homens da atualidade. E eu poderia falar que se todo o nosso trabalho estivesse resumido na conversão de um só homem de Moçambique, já tinha valido a pena. Agora Deus nos deu muito mais do que isso. Deus nos deu um povo que é receptivo, um povo apaixonado, um povo que ama a Catedral da Família aqui do Brasil, sem conhecê-los pessoalmente. Então valeu a pena. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir aqui o nosso missionário também, né? Pastor Timóteo, ele é um moçambicano de coração. Não nasceu ali, mas já vive ali e já trabalha nessa área e abraçou o Ministério Catedral da Família para dar continuidade. Pastor Timóteo, como é que está esse desafio ali em Moçambique? Tradução livre: a paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Dizendo que eu sou grato e feliz
por fazer parte dessa grande família, a Catedral da Família, que realmente está cumprindo o ID de Jesus Cristo. Lá em Moçambique temos vivenciado essa realidade de que missões não é uma questão verbal, teórica, mas a Catedral da Família está exercendo isso, está realizando isso, transformando vidas, e muitas vidas. Missões é uma coisa apaixonante. É algo que está no coração realmente de quem deseja dar continuidade a esta obra de Deus aqui na Terra. Doutor Marcos, o que você pensa nisso aí? Você também que já foi na África, né? Foi lá e experimentou o que é a obra missionária. Eu tive o privilégio de poder compor uma equipe do Brasil, uma missão muito especial, muito nobre, de dirigir até a nação de Moçambique e levar a palavra de Deus para os jovens, para as crianças. E eu diria, pastor Salmo, e para todos que estão nos ouvindo, que a bênção não é só para quem recebe o trabalho, as boas novas do Evangelho. Nós que temos o privilégio de levar as boas novas, somos igualmente abençoados. Quem era eu ano passado e quem sou eu hoje? Eu posso dizer, afirmar categoricamente que a minha vida foi transformada no ato de evangelizar, no ato de missões. De servir, Quanto né, de eu fazer aprendi, missão. o meu engrandecimento pessoal, como pessoa. Hoje não é qualquer coisa que aparece diante de mim que eu vou aceitando. O que você está falando é muito importante. Houve mudança nos valores dentro de você? Quando você experimentou o que é uma obra missionária? Pastor Salmo, especificamente, eu não vou dizer não só no ato de levar as boas novas, mas a experiência da África contou muito, porque foi um choque cultural muito grande e eu voltei transformado, porque nós somos obrigados a repensar muitos valores, coisas, paradigmas que até então nós tínhamos como absolutos, eles passam a ser relativos. A gente aprende a viver e olhar a vida sobre um outro prisma. E mais, nós aprendemos que o Evangelho vai muito mais além do que as quatro paredes que nós estamos vivendo no Brasil. Há um mundo lá fora sedento, pessoas esperando as boas novas chegarem. Então são horizontes, são caminhos que são abertos e que eu aprendi que anualmente eu pretendo fazer, no mínimo, uma viagem missionária. Ano que vem eu já tenho uma viagem missionária programada. Mas que bom, né? Que todas as pessoas pudessem se apaixonar pela obra dessa forma, né? O ano que vem nós vamos mandar o pastor Carlos também, né? Porque ele é o único aqui que não foi ainda, né? Mas vai conhecer porque é apaixonante. É verdade. A gente, quando a gente está nessa obra, quero que o pastor Rondon fale sobre isso, porque ele viveu essa experiência, mas os valores materiais, os valores assim místicos, como o pastor Carlos falou, esses valores transculturais, diante de Deus vai tudo a estaca zero. Nós somos igual em tudo, porque nós somos filhos. Como é que você viu isso, Rondon? Você que morou ali muitos anos. Pastor, assim, eu falo que primeiro, o que é mais gratificante de tudo isso é a gente poder estar debaixo de uma cobertura que sonhou junto, que a gente, que nós abraçamos esse projeto e que a nossa liderança, a nossa igreja abraçou esse projeto. Então, esses anos de Moçambique, o crescimento que foi proporcionado por ver o quanto as dificuldades daquele povo, se a gente fazer um comparativo com o povo brasileiro, o povo brasileiro não sabe o que é dificuldade, o povo brasileiro não sabe o que é necessidade. Então, quando a gente está lá e vê aquele povo passar por todas aquelas circunstâncias e eles terem um sorriso nos lábios, ter um coração alegre e uma disposição em servir, aí isso desmonta a gente. Essa que é a verdade. Isso é muito importante, porque missões está no coração do cristão. A igreja hoje, o grande desafio da igreja hoje é fazer missões. Jesus está às portas e ele só vai voltar quando toda a terra for realmente ter uma experiência com o seu nome, Jesus Cristo. E sobre esse assunto nós vamos voltar daqui a pouco, porque agora
nós vamos ver aí os nossos colaboradores que têm incentivado, patrocinado esse trabalho. Veja aí, e também o trabalho da nossa igreja, que é uma igreja alegre, feliz, e tem essa missão no coração. Veja aí. Uma igreja alegre, participativa, com eventos, apresentações, teatro, dança, seminários, louvores e muito mais. Pastor Salmo Diomar e pastora Cássia Vilela, presidentes deste ministério, direcionados por Deus, têm edificado o ministério através de 6 pilares. Sólida na palavra de Deus, santa na adoração, unida em família, amorosa no companheirismo, participativa através dos grupos familiares, vencedora pela fé em Jesus Cristo. Essa é a escola da família para abençoar você e a sua família. Faça um desses cursos e seja tremendamente abençoado. CRAU, curso para finanças. Agora eu sei o que é servir a Deus com o meu dinheiro. Foi isso que eu aprendi. Educando filhos à maneira de Deus. Meu lar foi totalmente edificado através desse curso, Educando Filhos. PCE, Pilares para um Casamento Estável. Muita coisa mudou. Cada lição que foi ministrada aqui mudou muito. One, cursos para noivos. Ação Empresarial. Um ministério voltado para abençoar profissionais em suas diversas áreas de atuação. A Catedral disponibiliza ainda cursos teológicos, palestras para as mulheres, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos solteiros, jovens casais. Venha participar conosco. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E esses sonhos só serão realizados com a presença de Deus. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Como está seu casamento? Falta diálogo? Seu cônjuge não se importa com o seu dia a dia? Não te abraça mais? As relações íntimas vão ficando cada vez mais escassas? Só existem brigas? Faz pouco caso dos seus sentimentos? Não se sente motivado a buscar uma solução para os problemas? Não desista do seu cônjuge. Venha aprender estratégias para restituir o seu casamento através do curso PCE, Pilares para um Casamento Estável. O curso ele resgatou algo para o nosso casamento, que foi o diálogo. E graças a Deus, Deus tem realmente restaurado alguns casamentos. E Deus tem agido de uma maneira sobrenatural. Uma vez por semana, apenas 2 horas de duração, inteiramente grátis. Acredite, de todos os esforços que você tiver feito na vida, esse será e trará a maior recompensa. Faça já a sua inscrição. Igreja Catedral da Família. Telefone 3281-4918 ou www.catedraldafamilia.com.br. Sabor da picanha. Picanha no espeto. Carne de sol.
Canha de sol. Panelinha. Um espaço para toda a família. Sabor da Picanha. Rua Getúlio Vargas, Parque Anhanguera. 3087-3968. O que é importante para você, para nós é essencial. Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Consignação é uma alternativa para agilizar a venda do seu veículo usado, com rapidez e segurança. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Consulte-nos antes de comprar, vender ou trocar o seu veículo. Faça também a sua cotação pelo WhatsApp 98405-8281. Excelência em atendimento. Trabalhamos para ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. O assunto que hoje é empolgante, missões. E aí, você já viu o que é missões? Como que se faz missões? Esta igreja é uma igreja missionária, a Igreja Catedral da Família, um dos maiores trabalhos evangelísticos hoje na África, pela glória do Senhor, somos nós que estamos realizando ali. Mais de 200 igrejas, temos ali abertas, ali, trabalhos maravilhosos, abençoados, transformações de vidas, e realmente é algo tremendo e maravilhoso. Mas ainda existe no coração das pessoas uma confusão. O que é missão? Como é que é missão? Como que eu faço missão? E para isso, pastor, missionário Timóteo, nos dê uma noção realmente como que é missão, qual que é o trabalho da missão que a igreja deve agir hoje. Olhando para a questão de missões, conforme há essa confusão generalizada no que é a missão, nós vamos entender uma coisa. Até os teólogos hoje procuram inventar a palavra missão integral para definir o que realmente a missão é. Que não é uma questão simples apenas de pregação da palavra de Deus, apenas anunciar a palavra de Deus, mas missões envolvem um contexto todo maior. Especificamente quando você vai para uma nação, um país do tipo Moçambique, você precisa entender, e você vai entender isso. O pastor Rondon, que já esteve lá, vai compreender melhor isso. Não vai só anunciar a palavra de Deus, você vai ter que cuidar da parte espiritual e a parte material. Isso tudo conduzindo a pessoa para a salvação. E desta forma que a missão é completada e realizada. Pastor Rondon, você foi ali quem abriu as portas para a obra missionária da Igreja Catedral da Família em Moçambique. Mas como é que é fazer missão? É só levar a palavra de Deus lá e as pessoas vão recebendo? Ou a igreja, e juntamente com você, fez algo mais? Eu queria que você explicasse esse assunto. A palavra missão, né, num aspecto mais amplo, ela envolve isso que o pastor Timóteo acabou de fazer referência. Se nós fôssemos para o contexto de Moçambique e a gente ficar especificamente só com a palavra, nós teríamos alcance, sim, sem dúvida alguma, porque é projeto de Deus. O Senhor Deus fala que essa palavra não vai voltar vazia, mas na realidade os nossos irmãos ou as pessoas do qual nós estamos inseridos com a missão transcultural, elas vão esperar algo mais. E aí então nós temos toda uma área social que a gente, né, desenvolveu com a nossa liderança, os projetos que a gente estabeleceu aqui, que começou desde a distribuição das escrituras, que foram mais de 5.000 Bíblias distribuídas nesses 6 anos, o programa de medicina, o dia de campo, que é a coisa mais gloriosa, que
Você pode imaginar, né, com o apoio de uma equipe médica, os nossos parceiros da Argentina, o pastor Roberto e a doutora Laura são doutores, e eles então têm uma outra parceira lá, uma enfermeira. Então a gente escolhia uma aldeia, aonde que não tinha posto de saúde, aonde que era tudo difícil, e nós fazíamos uma comitiva de 13, 15 pessoas, com os atendentes, os agentes comunitários de saúde, para fazer a tradução do doente para o médico, para fazer a receita, para ele ganhar os remédios todos que a nossa igreja, né, Goiânia, Catedral da Família, se empenhou e se posicionou no sentido dessas doações para esses medicamentos chegarem até Moçambique. Os nossos odontólogos também que foram, os nossos odontólogos, fazendo menção das nossas doutoras, né, são conhecidas carinhosamente lá como doutoras mão de anjo, porque todos os tratamentos não sofriam dor quem estava sendo tratado. Não conheciam anestesia. Não conheciam anestesia. Então, se vocês puderem imaginar, né, o que essa extensão, pastores, essa extensão do trabalho, palavra, mas trabalho social, né, juntando a distribuição ao programa do dia de campo da saúde, os postos que foram abertos, a gente escolheu locais aonde que tinha mais dificuldade, que tinha mais precariedade, então fomos lá e construímos postos e dotamos esses postos da bomba manual para ter água o tempo todo, a construção de latrinas num programa aprovado pela Unicef, que é a latrina melhorada. Então a Catedral da Família, graças a Deus, né, com o apoio de toda a comunidade, de todos os nossos irmãos, dos nossos mantenedores, e todas as equipes que foram lá tiveram a oportunidade de ver a aplicação dessas áreas, dessas atividades da área social, e o povo alegre, e isso então é contagiante para uma localidade, porque quando a gente constrói a latrina, não é só para o povo da igreja, é para o povo daquela localidade. Na verdade, isso serve de chamariz, né, pastor? Exatamente. Porque quando você lembra a obra social, você chama a atenção das pessoas. Das pessoas. Dali, o né? poço, quando a gente faz o poço, ele não é para a igreja, ele é para a comunidade, né? O poço de água. Então aí faz o cadastramento, as famílias todas vão para lá, bombeiam a sua água, tira uma água de excelente qualidade. Então a área social, com o objetivo de alcançar os membros da Igreja Catedral da Família em Moçambique e alcançar toda a comunidade daquela localidade onde foram feitos os trabalhos sociais. Muito bem. Marcos Dutra, você foi lá também e conheceu lá, apaixonou por aquele trabalho lá. Mas o que te chamou sua atenção num trabalho evangelístico assim, in loco? O que me chamou mais a atenção foi a receptividade e a sede que aquelas pessoas têm de receber a palavra de Deus. Enquanto que no nosso país, muitas vezes, a gente procura levar a palavra de Deus e as pessoas de pronto dizem não. A realidade lá, pastor Salmo, meus pares aqui que já foram, sabem muito bem, que não há nenhuma barreira. O evangelho, ele é muito bem recebido naquele local. E quando o pastor Rondon diz desse trabalho social, eu vejo que isso faz parte do conceito mais amplo de missões, porque não é só simplesmente levar a palavra. Eu colocaria o termo consolidação. É consolidar os ensinamentos que foram levados para aquelas pessoas, para que elas possam no seu dia a dia viver, respirar a palavra de Deus na sua plenitude. Eu me lembro aqui da passagem que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Quando nós saímos do nosso país, vamos para um outro continente, somos bem recebidos, e aquilo ali se torna, vamos dizer assim, uma comparação com a terminologia na Bíblia, um rebanho. Ali são ovelhas que precisam ser apacentadas. E isso faz parte também do trabalho missionário, apacentar as ovelhas. Pastor Carlos, você viu que nós expondo
posição do trabalho evangelístico na África. Como que você acha, como que você vê, porque alguém pode estar nos assistindo agora e dizer assim, por que não faz missão no Brasil? Então eu queria que você respondesse um pouco sobre essa questão de fazer missão tanto em Jerusalém ou então em Samaria, Judéia, como se fosse, nós saímos daqui e levando essa palavra também para fora, do país, fora realmente ou dentro do país. Como a igreja, você como pastor da igreja aqui, vê esse trabalho? Um outro, talvez, erro que a maioria das igrejas tem é de focar e pensar esse pensamento de que missão é só algo transcultural. Nesse contexto de Jesus, Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra, entra desde as pessoas locais, entra a cidade próxima, entra o estado, entra o país e entra outros países. Então, quando a gente sai daqui, por exemplo, nós temos também os missionários, o Hélito e Zaqueu, fazendo missões. Dentro do país? Dentro do país, vai lá para o interior do Maranhão, onde não tem uma pessoa, às vezes num local lá com 200 casas, 100 casas, mas não tem uma evangelização, pessoas que não conhecem, pessoas sofridas, pessoas que não conhecem. E eles ficam lá 10 dias também naquele lugar, lá levando a comida, levando a roupa e fazendo os cultos, levando a palavra. Isso é tremendamente seguindo essa ordem de Jesus, né? Então, isso é uma missão também que todos nós, a nossa igreja e todas as igrejas deveriam pensar, fazer isso dentro do nosso país e fazer isso com excelência. Muito bem. Nós estamos aqui falando sobre um mandamento maravilhoso de Jesus, ide por todo mundo. Agora, talvez você está nos assistindo aí, você pode me perguntar, pastor, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer? Missões se faz em 3 áreas. Missões se faz com aqueles que vão, viajam, deixam a família, deixam o seu bem-estar, deixam as suas acomodações e vão para uma terra longínqua, conhecer, conviver, alimentar e viver os costumes daquela nação. Segundo, missões se faz com aqueles que oram. O missionário vai, mas outros estão aqui de plataforma orando e abençoando o trabalho daquele missionário. Agora, o terceiro, eu queria inserir você. Missões se faz com aqueles que contribuem. No nosso rodapé do televisor tem o nosso endereço, tem uma agência bancária nossa. Eu queria desafiar você, faça missão, faz missão também. Como é que você faz missão? Contribuindo, ajudando. Não cai dinheiro do céu. Não tem um banco que financia missões. Não. Quem financia missões é Deus, o provedor. Ele provém a bênção na tua vida para você ser um abençoador de vidas. Por isso eu quero dizer a você, talvez você está aí, meu irmão, nos assistindo nesse instante, querendo saber como que eu posso participar de missões. Olha, nós temos um trabalho aqui missionário maravilhoso. Vocês acabaram de ver aqui os nossos missionários na África. Pastor Rondon foi e abriu. Pastor Timóteo está dando continuidade aos trabalhos de nossas igrejas, visitando. É carro viajando, lá não tem estrada, não tem infraestrutura como nós temos aqui. É tudo difícil, você anda 300 quilômetros, você leva quase um dia. É difícil. Eu fui várias e várias viagens, juntamente com o missionário Rondon, foi difícil. Agora, temos também missões no Brasil. Você acabou de ouvir aqui o pastor Carlos Antônio falando de nossos missionários que trabalham em loco, visitam as cidades. Já fomos mais das regiões mais pobres do Brasil. Onde você imaginar que tem uma cidade, necessidade total, porque você não conhece pobreza. Você não conhece o que é necessidade. Na África você conhece. Na África você quer se doar tudo. Sua roupa, seu sapato, tudo. Porque você quer agradar alguém. E não tem como você fazer missão com alguém com a barriga vazia, fazer missão com alguém com uma necessidade, com a dor de dente que é infernal, que não está aguentando. Como é que ele vai ouvir a palavra de Deus, sendo que a dor está tomando conta dele? Uma doença, um problema. Então eu queria dizer para você hoje, seja um missionário também. Parta dessa primícia. Deus, ele não olha o coletivo dele, Deus olha o individual. E quando você age, quando você sai da inércia, quando você se preocupa em pregar a palavra de Deus, mas eu não sou pregador, mas você contribui. Eles pregam. Você ora, eles vão. Pense nisso. Nós somos aqui.
estamos recebendo esse desafio, estamos esperando a sua doação, a sua contribuição. Você pode ligar para cá, o telefone está aí. Pastor, eu quero doar roupa, eu quero doar calçados, pastor, eu quero doar alimentos, cestas básicas, enfim. Seja um missionário, meu querido, seja uma missionária, minha querida. Ajude o ID do Senhor, ajude. E nós temos uma grata satisfação de ver aqui pastor Rondon alegre, feliz pelo trabalho. Ele não mediu dificuldades, ele largou seus negócios, suas empresas e foi para a obra. Voltou realizado, feliz e está aí, dando continuidade a esta obra. Pense nisto. Seja um missionário também. Deus está esperando o seu mover, a sua ajuda, a sua contribuição, a sua oração ou até o seu ID. Deus conta contigo. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.